O Rio Jordão sempre foi um símbolo de profundo significado histórico e espiritual, um lugar onde acontecimentos monumentais moldaram tanto a história antiga como a fé cristã. Desde o batismo de Jesus até a travessia dos israelitas para a Terra Prometida, o rio serviu de pano de fundo para momentos cruciais na tradição bíblica. Mas agora, sob as suas águas, foi feita uma descoberta extraordinária, uma descoberta que parece apontar diretamente para a segunda vinda de Jesus Cristo. Esta revelação deixou tanto os estudiosos religiosos como os crentes atordoados, pois parece cumprir uma profecia crítica da Bíblia que muitos pensavam estar ainda distante no futuro. À medida que mergulhamos mais fundo no mistério desta descoberta incrível, fica cada vez mais claro que estamos testemunhando sinais do fim dos tempos se desenrolando diante dos nossos olhos. Poderia esta descoberta ser a chave final que sinaliza o retorno de Cristo? A evidência é convincente e a possibilidade do seu regresso pode estar mais próxima do que alguma vez previmos. O Rio Jordão, outrora um poderoso e próspero curso de água no coração do Médio Oriente, está agora reduzido a um mero fio de água. Estudos recentes revelam que o seu fluxo é agora uma fração do que era antes, diminuindo em mais de 90% desde o início do século XX. Este rio outrora vibrante, que sustentou civilizações antigas, peregrinações espirituais e terras agrícolas férteis, secou gradualmente, deixando para trás apenas uma tenue sombra da sua antiga grandeza. Mas no meio desta desolação, algo estranho está acontecendo à beira do rio. Sons estranhos ecoam das profundezas da margem do rio, um ruído estranho e perturbador que levantou sobrancelhas e despertou curiosidade. Que som estranho é esse, você pode perguntar. De onde isso vem? É apenas uma coincidência ou é um sinal de algo maior se desenrolando abaixo da superfície? De acordo com a antiga tradição bíblica, há histórias de estrondos profundos e ressonantes que emanam do núcleo da Terra, sons que significam o despertar de seres poderosos, há muito confinados sob o solo, à espera do momento do julgamento divino. Estas histórias sugerem que, à medida que o fim dos tempos se aproxima, a própria Terra tremerá, libertando estes antigos cativos e assinalando o início de um vasto conflito espiritual. Este ressurgimento de profecias antigas serve como um poderoso lembrete do delicado equilíbrio entre a justiça e a misericórdia divinas, exortando os crentes a permanecerem vigilantes na sua fé e fortaleza moral. À medida que o mistério se aprofunda, surge a questão: poderá a descoberta estar ligada a um antigo túmulo ou a uma relíquia escondida? O Rio Jordão, já um lugar de profundo significado espiritual, pode agora conter segredos ainda mais profundos sob as suas águas. Este rio sagrado, onde Josué conduziu os israelitas para a Terra Prometida e onde João Batista batizou Jesus, pode estar a esconder algo extraordinário, uma descoberta há muito enterrada sob o seu solo e água sagrados. Mas a história não termina aí. Os moradores locais têm relatado fenômenos estranhos ocorrendo no céu, uma tonalidade vermelho-sangue na água, padrões climáticos bizarros e outras ocorrências inexplicáveis. Poderiam ser meras coincidências ou é o cumprimento de uma profecia que há muito tem sido ignorada pelo mundo. À medida que a história se desenrola, uma coisa é certa: o que você está prestes a aprender poderá alterar para sempre a sua compreensão da história e da fé. Num impressionante empreendimento perto da antiga cidade de Petra, a uma curta distância do Rio Jordão, o arqueólogo Josh Gates e a sua equipa descobriram uma das mais extraordinárias descobertas bíblicas do nosso tempo. Enterrado nas profundezas de uma câmara muito fechada nos penhascos rosados de Petra, a equipe desenterrou um antigo esqueleto humano. Mas não foram apenas os restos mortais que provocaram ondas de choque nas comunidades arqueológicas e religiosas. Ao lado do esqueleto havia uma taça de ouro lindamente trabalhada, com inscrições antigas em aramaico e grego. Os especialistas rapidamente começaram a especular: poderia ser este o lendário Santo Graal, o mesmo cálice usado por Jesus durante a última ceia. Acredita-se que o Graal, há muito envolto em mistério e lenda, possui poderes milagrosos, a capacidade de curar, proteger e até mesmo conceder a vida eterna. Reis, cavaleiros e caçadores de tesouros passaram séculos em busca desta relíquia sagrada, mas ela permaneceu escondida, até agora. A localização da descoberta só aumenta a intriga. Petra, historicamente significativa, mas nunca considerada um local de descanso para um artefato cristão tão sagrado, levanta muitas questões. Poderiam os primeiros seguidores de Cristo ter contrabandeado o Graal para fora de Jerusalém durante os tempos de perseguição romana e escondido em Petra, uma cidade conhecida pelas suas passagens secretas e túmulos enigmáticos? Ou talvez o Graal devesse permanecer oculto até que o mundo estivesse pronto para a sua revelação? A proximidade desta descoberta com o Rio Jordão também é digna de nota. Este rio sagrado é onde Jesus foi batizado, onde os céus se abriram e o Espírito Santo desceu como uma pomba. Essa conexão poderia ser mais do que simbólica. Gates descreveu o momento da descoberta como surreal, com uma energia espiritual inegável envolvendo o local. Mas isto pode ser apenas o começo, que outros segredos estão escondidos sob o sol sagrado do Rio Jordão, esperando para serem descobertos. Não muito depois da surpreendente descoberta do Santo Graal, algo ainda mais extraordinário ocorreu acima do Rio Jordão, algo que deixou as testemunhas maravilhadas e cheias de reverência. Testemunhas oculares relataram ter visto uma luz brilhante irromper no céu,
muito mais brilhante que o sol, lançando um brilho etéreo sobre o rio. Não foi apenas um evento celestial comum, foi uma visão de seres angélicos, brilhando com luz, suas asas brilhando como fogo. No centro deste espetáculo, um trono brilhante apareceu, rodeado por formas angelicais, e uma voz profunda, mas pacífica, ecoou pelos céus. As testemunhas ficaram profundamente comovidas, descrevendo a experiência como um encontro profundo com o divino. Na região de Oalo 2, localizada perto do extremo sul do Mar da Galileia, foi feita outra notável descoberta arqueológica. Datado de mais de 23 mil anos, Oalo 2 oferece um instantâneo surpreendentemente bem preservado da vida humana pré-histórica. Este local oferece informações valiosas sobre os primeiros assentamentos e sobrevivência humana, com evidências de artes de pesca, ferramentas e até mesmo práticas agrícolas primitivas. Sublinha o papel do Rio Jordão como tábua de salvação para comunidades antigas e berço do desenvolvimento humano. Mas Oalo 2 não é apenas um local histórico, é também uma sinalização espiritual. Ao longo da Bíblia, o Rio Jordão representa a transição e a aliança divina, marcando momentos significativos na jornada de fé do povo de Deus. Poderia a redescoberta de Oalo 2 ser parte de um plano divino, um lembrete de que a história de Deus continua a se desenrolar sob nossos pés? Talvez sirva como um sinal de verdades mais profundas que aguardam revelação nestes tempos proféticos. O Riacho Mani, um afluente menos conhecido do Rio Jordão, produziu recentemente descobertas arqueológicas notáveis. As escavações revelaram camadas de civilização que abrangem séculos, desde os primeiros israelitas até o período romano. Entre as descobertas estavam numerosos artefatos, incluindo moedas e ferramentas romanas, oferecendo evidências diretas do mundo bíblico. Uma moeda, em particular, se destaca, um denário de prata com o perfil de Tibério César, o imperador romano da época de Jesus. Esta moeda é mencionada em Lucas 3:1, estabelecendo o pano de fundo histórico para o ministério de João Batista. Segurar tal moeda é como voltar no tempo até o momento em que Jesus foi batizado, quando os céus se abriram e a voz de Deus declarou sua aprovação divina de seu Filho. Esta descoberta não é apenas um achado arqueológico, é um eco espiritual, confirmando a verdade das Escrituras e aprofundando a nossa ligação com a história divina. À medida que estas descobertas continuam a acontecer, uma coisa é clara: o Rio Jordão, um lugar de significado histórico e espiritual, está mais uma vez a revelar os seus segredos. E com cada nova revelação, aproximamo-nos da compreensão do cumprimento de antigas profecias e da ligação intemporal entre fé e história. Prepare-se para se surpreender, pois o que está por vir levará esta jornada a um nível totalmente novo. À medida que os arqueólogos continuam as suas escavações perto do Rio Jordão, descobriram uma das descobertas mais inspiradoras de sempre: enterradas sob camadas de lama e sedimentos, encontraram antigas fundações de pedra. Estes não eram restos de meros edifícios comuns, o que emergiu foram os contornos distintos das primeiras igrejas cristãs, completas com piscinas batismais e cruzes de pedra que estiveram escondidas da luz do dia por quase 2000 anos. Entre os escombros havia fragmentos de arte e simbolismo cristãos primitivos, simples motivos de peixes, cruzes rudimentares e inscrições em grego e aramaico. Uma inscrição, parcialmente decifrada, diz: em nome do Messias, venha e seja lavado. Isto sugere que aqui aconteciam rituais de batismo, onde os novos convertidos à fé eram batizados por meio de imersão sagrada. As piscinas batismais ainda apresentavam sinais de depósitos minerais vermelhos, prováveis restos de óleos sagrados ou de elementos naturais utilizados durante as cerimonias. Essas piscinas foram meticulosamente escavadas na rocha, engenhosamente projetadas para canalizar a água do próprio Rio Jordão, proporcionando uma conexão física direta com as mesmas águas onde Jesus foi batizado. Os especialistas acreditam que estas fundações e piscinas datam do primeiro século. Se confirmado, este local poderá representar alguns dos primeiros locais de encontro cristãos fora de Jerusalém, talvez construídos por seguidores de Jesus que procuraram honrar o seu batismo, ou mesmo pelos seus discípulos. Além disso, os arqueólogos descobriram um caminho de pedra que sai do local, que pode ter feito parte de uma antiga rota de peregrinação. Os primeiros mapas e textos antigos sugerem que este caminho era frequentado pelos primeiros cristãos que viajavam da Galileia a Jerusalém, parando ao longo do Rio Jordão como parte de sua jornada espiritual. Este era mais do que um local para batismos e orações, pode ter sido onde a comunidade cristã primitiva começou verdadeiramente a tomar forma, nas margens do mesmo rio onde o próprio céu se abriu e declarou: este é o meu filho amado, Mateus 3:17. O significado desta descoberta aprofunda a narrativa bíblica, iluminando os passos daqueles que levaram o Evangelho por toda parte. Recentemente, porém, os residentes que vivem ao longo do Rio Jordão relataram fenómenos estranhos e perturbadores, mudanças que desafiam as explicações naturais e que suscitaram a curiosidade de cientistas, teólogos e crentes. O outrora previsível fluxo do rio tornou-se cada vez mais errático. Em algumas estações, o rio quase seca, expondo a terra rachada e ressecada abaixo. Outras vezes, sem aviso prévio, o rio enche-se com correntes violentas, aparentemente desafiando as causas naturais,
uma vez que não há precipitação significativa ou atividade amontante. No entanto, o desenvolvimento mais cativante e enervante foi o aparecimento de uma misteriosa tonalidade vermelha no rio. Em determinados trechos do Jordão, especialmente perto de locais historicamente significativos, a água adquiriu uma tonalidade carmesim fraca, mas inegável. Ele flui como sangue diluído, serpenteando pela terra, deixando moradores e visitantes maravilhados e confusos. Os cientistas têm lutado para encontrar uma explicação racional, testando a proliferação de algas, depósitos de ferro ou escoamento químico, mas até agora não surgiram respostas conclusivas. Entre a comunidade cristã, este fenómeno é frequentemente visto como algo mais do que uma mera estranheza ambiental, é visto como profético. Na Bíblia, a transformação da água em sangue carrega um profundo significado simbólico, representando o julgamento divino e um aviso do Apocalipse. Apocalipse 16:4 descreve: "E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e fontes das águas, e eles se tornaram em sangue." O Rio Jordão não é um curso de água comum. É um lugar sagrado, o local do batismo de Jesus e de inúmeros eventos bíblicos cruciais. O fato de o rio exibir sinais tradicionalmente associados à ira divina levanta questões espirituais profundas. Seria este o cumprimento de uma profecia escrita há séculos? Poderiam estas águas vermelhas ser uma manifestação física de um aviso divino? Com o aumento das temperaturas globais e a diminuição constante das fontes de água no Médio Oriente, as tensões sobre os direitos da água estão a tornar-se mais agudas. A terra está secando e as pessoas estão desesperadas. Poderiam as misteriosas mudanças do Rio Jordão ser mais do que apenas um símbolo do colapso ambiental? Estariam eles sinalizando o início dos capítulos finais do livro do Apocalipse? Alguns especulam que as águas vermelhas poderiam estar ligadas às 7 trombetas descritas no Apocalipse, cada uma representando um estágio do julgamento divino. Com a terceira trombeta transformando águas em sangue, muitos observam agora o Rio Jordão com crescente expectativa, perguntando: é isto? As 7 trombetas do Apocalipse estão entre as profecias mais assustadoras da Bíblia. Cada trombeta marca uma fase diferente de julgamento, um aviso divino de que o fim está próximo. À medida que estranhas ocorrências continuam ao redor do Rio Jordão, alguns agora acreditam que esses julgamentos de trombeta já podem estar em andamento. Vamos nos aprofundar nesses sinais ameaçadores. A primeira trombeta, Apocalipse 8:7, anuncia devastação ambiental, com granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 da terra é consumido e os incêndios aumentam incontrolavelmente. Já assistimos a um aumento de incêndios florestais, tempestades incomuns e erupções vulcânicas. Poderão estes ser precursores de algo mais sinistro? A segunda trombeta, Apocalipse 8:9, descreve uma grande montanha de fogo sendo lançada ao mar, transformando 1/3 dos oceanos em sangue. Isto poderia refletir a frequência crescente de chuvas de meteoros ou erupções vulcânicas no fundo do mar. Poderiam tais eventos desencadear destruição generalizada e mortandade marinha? A terceira trombeta, Apocalipse 8:10-11, fala de uma grande estrela caindo do céu, envenenando as águas e fazendo com que muitos perecessem. Poderiam as misteriosas águas vermelhas do Jordão ser um sinal disso? Será isto uma manifestação de que a água se torna amarga e intragável, conforme predito? A quarta trombeta, Apocalipse 8:12, faz com que 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas percam a sua luz. Isto pode ser um sinal de perturbações atmosféricas generalizadas, possivelmente ligadas ao caos ambiental ou mesmo à escuridão sobrenatural. A quinta trombeta, Apocalipse 9:11, revela gafanhotos monstruosos, enviados para atormentar a humanidade durante 5 meses. Esses seres causam sofrimento, mas não matam. Poderia isto ser uma metáfora para um aumento na guerra espiritual ou para o aumento das forças demoníacas? A sexta trombeta, Apocalipse 9:13-21, fala de 4 anjos sendo libertados do Eufrates para matar 1/3 da humanidade. Visto que o rio Eufrates começou a secar e são relatados fenómenos estranhos, será este o cumprimento da profecia? A sétima trombeta, Apocalipse 11:15, marca a vitória final, à medida que os reinos do mundo se tornam o reino de Cristo. Embora esta trombeta não traga destruição, ela marca o retorno de Jesus Cristo. O Rio Jordão, embora não seja diretamente mencionado nestes acontecimentos, tem um profundo significado bíblico. Poderia ser um símbolo de ira e restauração. Em meio a esses sinais ameaçadores, uma descoberta arrepiante foi feita perto das margens avermelhadas do Rio Jordão. Os arqueólogos desenterraram um enorme esqueleto serpentino enterrado nas profundezas da terra. Esta não era uma cobra comum. Os restos mortais da criatura mediam mais de 6 metros, com um crânio alongado e presas em forma de lâmina que sugeriam algo de outro mundo. Seus ossos, embora antigos e fundidos com os sedimentos do tempo, estavam surpreendentemente bem preservados, quase como se tivessem sido cuidadosamente protegidos ou estivessem esperando o momento certo para serem revelados. Os investigadores, perplexos com a escala e a estrutura do esqueleto, admitiram que não se assemelhava a nenhuma espécie conhecida na região,
ou em qualquer parte do mundo. Alguns até especularam que parecia um híbrido entre uma cobra e um dragão. Biblicamente, a serpente é um símbolo poderoso e duradouro do mal. Em Gênesis 3:1, Satanás aparece como uma serpente para enganar Eva, e em Apocalipse 12:9, o grande dragão é identificado como Satanás, o enganador do mundo. A descoberta deste antigo esqueleto, especialmente perto das águas vermelhas do Jordão, não pode ser ignorada. Poderia ser um símbolo divino das crescentes forças do mal, ou talvez um aviso profético de que Satanás está se agitando à medida que o fim se aproxima. Todas estas descobertas, as águas vermelhas, as antigas fundações da Igreja, o misterioso esqueleto da serpente, apontam para uma verdade inegável: a profecia bíblica e os acontecimentos atuais estão a convergir de formas que são demasiado significativas para serem ignoradas. O Rio Jordão, símbolo do batismo e da transformação espiritual, testemunhou tanto o nascimento do cristianismo como o desenrolar de sinais proféticos. Poderia o rio estar agora marcando o início do fim, ou talvez sinalizando a restauração que se segue ao julgamento divino? Fique atento, pois o capítulo final pode estar mais próximo do que pensamos. Os sinais estão se multiplicando e o toque da trombeta fica mais alto a cada dia que passa. Durante séculos, certos locais sagrados foram locais de profunda transformação, purificação e aliança, significando uma jornada espiritual para muitos. No entanto, a Bíblia também avisa sobre tempos em que os rios se transformarão em sangue, sinais sinistros aparecerão nos céus, bestas surgirão e anjos tocarão as suas trombetas à medida que o julgamento se aproxima. Estas advertências pintam um quadro vívido do fim dos tempos e dos acontecimentos divinos que precederão o regresso de Cristo. Hoje, estamos testemunhando fenômenos inexplicáveis e inegáveis que se desenrolam em muitos dos mesmos lugares onde ocorreram esses eventos bíblicos. Jesus advertiu seus seguidores em Mateus 24:33, dizendo: "Quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo, às portas." Ele exortou-nos a permanecer vigilantes, a permanecer espiritualmente despertos e a reconhecer os sinais dos tempos, não apenas pelo que vemos com os nossos olhos, mas pelo que sentimos no fundo do nosso espírito. Estes acontecimentos não são coincidência, são marcadores divinos, lembretes poderosos e avisos urgentes. A secagem do Rio Jordão, a aparência perturbadora da água vermelha, o ressurgimento de relíquias antigas e as manifestações celestiais que testemunhamos apontam para algo maior em ação. Estes são chamados de despertar divino, um apelo à humanidade para se afastar das trevas e regressar à luz, para nos prepararmos para o que está por vir. Estamos preparados para o que vem pela frente. Estamos realmente prontos para o retorno do Rei. Independentemente de o mundo estar preparado ou não, o regresso de Cristo é iminente. Como afirmado em Apocalipse 22:7, eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia escrita neste livro. Agora é a hora de voltar à fé, de abrir os nossos corações a Jesus e de nos reconciliarmos com Deus. O capítulo final está começando e talvez não nos reste muito tempo. Oração pelos cristãos. Unamo-nos em reverência e humildade diante do Senhor. Pai Celestial, chegamos diante de Ti com o coração cheio de admiração e gratidão. Obrigado por revelar seu poder por meio de sinais, maravilhas e descobertas que nos lembram que Sua palavra está viva e que Suas promessas são verdadeiras. Você é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, e permanece fiel em todas as estações. Ao testemunharmos o desenrolar destes sinais, especialmente à volta do Rio Jordão e por todo o mundo, procuramos sabedoria. Abra nossos olhos espirituais para discernir os tempos. Ajude-nos a ouvir Sua voz claramente acima do barulho e das distrações deste mundo. Prepare nossos corações, mentes e lares para os dias que virão. Pedimos o Teu perdão, Pai, pelas vezes em que nos desviamos da Tua verdade. Limpe-nos do pecado e purifique-nos da dúvida. Fortaleça nossa fé, para que possamos permanecer firmes na justiça. Quando vierem as provações, não nos deixemos abalar pelo medo, mas permaneçamos enraizados na confiança do Teu plano eterno. Jesus, Você é nosso refúgio e nossa rocha. À medida que a escuridão se espalha pelo mundo, que a Tua luz brilhe ainda mais através de nós. Use-nos como vasos de esperança, paz e verdade nesta geração destruída. Encha-nos com o fogo do Espírito Santo, guarda os nossos corações do engano e torne-nos ousados no nosso testemunho e eternos no nosso amor. Elevamos todos os crentes ao redor do mundo, aqueles que estão com medo, aqueles que são perseguidos e aqueles que estão cansados. Encoraje-os, Pai. Lembra-os de que Você está próximo e que seu retorno está se aproximando. Deixe o avivamento surgir em nossos corações e deixe a Sua Igreja despertar. Estejamos preparados para o seu retorno glorioso. Oramos tudo isso no poderoso e santo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor e Rei vindouro. Amém. Muitos cristãos, especialmente aqueles que se aprofundam na profecia, acreditam que os estranhos fenómenos e descobertas que ocorrem hoje podem de facto ser sinais da aproximação dos últimos dias, conforme predito na Bíblia.
Embora seja impossível confirmar definitivamente que cada evento se alinha com uma profecia específica, os padrões e o momento destas ocorrências suscitaram profunda reflexão e preocupação entre os crentes de todo o mundo. A Bíblia sempre predisse sinais específicos que anunciariam a aproximação do fim dos tempos. Em Mateus 24, o próprio Jesus advertiu seus discípulos para estarem alertas, observando que haveria guerras, fomes, terremotos, sinais estranhos no céu e um aumento de falsos profetas. Ele também alertou que o amor de muitos esfriaria e que o conhecimento aumentaria. Os fenómenos que se desenrolam perto do Rio Jordão e em outras regiões parecem ecoar estes mesmos avisos. A seca de rios importantes como o Eufrates e o Jordão é especialmente simbólica. Apocalipse 16:12 menciona especificamente o ressecamento do Eufrates para preparar o caminho para os reis do Oriente. Esta é uma parte crítica da série final de julgamentos conhecida como as 7 taças da ira. Nas Escrituras, o esgotamento dos rios muitas vezes sinaliza um momento de transição, seja de julgamento ou de libertação. O próprio Rio Jordão sempre teve um significado simbólico. Marcou a fronteira que os israelitas cruzaram para entrar na Terra Prometida e foi o local do batismo de Jesus, simbolizando o renascimento espiritual. Hoje, os fenómenos invulgares que rodeiam a sua secagem, juntamente com a estranha tonalidade vermelha das suas águas, podem estar a sinalizar um movimento divino maior em jogo. A descoberta de relíquias antigas, como fundações de igrejas, moedas romanas e ferramentas, sugere um renascimento da história bíblica, como se Deus estivesse revelando verdades há muito escondidas em preparação para o que está por vir. O ressurgimento de locais sagrados e a potencial descoberta de relíquias como o Santo Graal, juntamente com visões de seres angélicos no céu, são vistos por muitos como despertares sobrenaturais, anúncios divinos de algo monumental no horizonte. Depois, há as descobertas mais preocupantes, como o enorme esqueleto de serpente e grandes restos semelhantes a morcegos encontrados perto das margens do rio. Na tradição bíblica, as serpentes simbolizam o mal, o engano e o poder de Satanás. Apocalipse 12:9 refere-se a Satanás como aquela antiga serpente que desencaminhou o mundo. A presença de tais enormes ossos de serpente poderia ser interpretada como um sinal da crescente influência de Satanás, lembrando-nos da guerra espiritual que está a aumentar sob a superfície do nosso mundo. Da mesma forma, os avistamentos misteriosos de grandes morcegos ou outras misteriosas criaturas voadoras são ligados por alguns às profecias bíblicas de julgamento e escuridão. Quer seja literal ou simbólico, o medo e a admiração provocados por estes fenómenos são inegáveis. Outro sinal significativo e preocupante é a água vermelho-sangue, que ecoa a profecia de Apocalipse 16:4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se transformaram em sangue. Este versículo faz parte de uma visão apocalíptica mais ampla envolvendo as 7 trombetas e as 7 taças, cada uma das quais sinaliza um julgamento distinto de Deus. A ocorrência de rios de cor vermelha, seja por fenômenos naturais inexplicáveis ou por outro motivo, tem sido relatada em diversas partes do mundo nos últimos anos, inclusive no Rio Jordão. Para alguns, esses eventos são um lembrete claro de que a profecia bíblica pode não ser metafórica, afinal. As 7 trombetas do livro do Apocalipse traçam um cronograma claro de julgamentos crescentes que levam ao retorno de Cristo, envolvendo desastres naturais, convulsões cósmicas, guerras e conflitos espirituais. Uma das profecias mais assustadoras é a libertação de gafanhotos demoníacos do abismo, que poderão atormentar aqueles que não têm o selo de Deus. Apocalipse 9:11. Os avistamentos de criaturas estranhas e inexplicáveis, como grandes morcegos, na região são frequentemente ligados por alguns a esta profecia, aumentando a sensação de medo e admiração em torno destes eventos. Quando examinados individualmente, estes sinais podem ser descartados como coincidência, mas quando considerados em conjunto, formam um quadro preocupante que é cada vez mais difícil de ignorar. Quer estes fenómenos sejam chamados de despertares sobrenaturais, proféticos ou divinos, eles estão a levar milhões de pessoas em todo o mundo a mergulhar mais fundo nas Escrituras e a perguntar: estamos perto do fim da história humana? Jesus nos tranquilizou em Lucas 21:28, dizendo: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Esta não era uma mensagem destinada a incutir medo, mas a encorajar a prontidão. A convergência dos sinais físicos e espirituais indica que algo muito maior está a acontecer. A terra geme, os céus declaram e a palavra de Deus está sendo confirmada em tempo real. Embora possamos não saber o momento exato do regresso de Cristo, a Bíblia exorta-nos a permanecer alertas, preparados e espiritualmente despertos. As descobertas em torno do Rio Jordão não são apenas maravilhas arqueológicas ou históricas. São marcadores espirituais, lembretes de que as histórias que lemos nas Escrituras não são mitos, mas mensagens, avisos e promessas intemporais. Mais do que nunca, devemos perguntar-nos: estamos preparados para o que vem a seguir? Estamos vivendo com fé ou com medo? Estamos nos aproximando de Deus ou nos afastando dele? Se estes são realmente sinais do fim dos tempos, então tudo está prestes a mudar para sempre. A salvação não é um conceito abstrato que acontece longe, é pessoal,
é local e acontece aqui e agora. Muitas vezes nos distraímos desta realidade porque tememos a sua intimidade. Mas a salvação não é algo que possamos adiar ou ignorar. É algo que começa dentro de nossos corações. Este tema ecoa no Evangelho de hoje, Lucas 13,19, onde Jesus repreende a distração da multidão com os acontecimentos atuais. Eles ficaram fascinados com a trágica notícia dos galileus cujo sangue foi misturado aos sacrifícios de Pilatos, pensando que tais desastres estavam reservados aos ímpios. Jesus corrige seu foco equivocado, exortando-os a cuidar de suas próprias almas e a se arrepender. A sua mensagem é clara: devemos concentrar-nos no que realmente importa, a condição dos nossos próprios corações. Num mundo cheio de distrações, nós também estamos muitas vezes mais interessados na vida dos outros, celebridades, políticos e figuras públicas, do que em cuidar do nosso próprio estado espiritual. Este fluxo constante de distrações nos afasta do chamado de Deus para estarmos presentes e conscientes aqui e agora. As palavras de Jesus lembram-nos que a nossa salvação reside no nosso compromisso pessoal com Deus, e não no que está a acontecer noutros lugares. Como observou o padre Edward Lean há décadas, o mundo moderno é consumido por um culto à irrealidade, um desejo constante de escapar do momento presente e das exigências que ele nos impõe. A tecnologia, a mídia e o entretenimento alimentam esse desejo de distração, desviando nossa atenção dos assuntos mais importantes de fé e arrependimento. Os fariseus e saduceus nos dias de Jesus lutaram com esta mesma distração, falhando em reconhecer os sinais proféticos que se desenrolavam diante deles. Jesus repreendeu-os pela sua incapacidade de discernir os sinais dos tempos, exortando-os a estarem mais atentos às realidades espirituais dos seus dias. O princípio de causa e efeito na profecia bíblica é claro: a obediência a Deus leva a bênçãos, enquanto a desobediência traz maldições. A história de Noé e do dilúvio fornece um exemplo poderoso disso. A corrupção e a maldade da humanidade levaram à destruição, mas a graça de Deus proporcionou um caminho para a salvação. Tal como nos dias de Noé, a desobediência às leis de Deus leva ao sofrimento, e é nossa responsabilidade permanecer vigilantes e fiéis enquanto aguardamos o cumprimento das suas promessas. Obrigado por se juntar a nós hoje e fique atento ao próximo vídeo enquanto continuamos a explorar essas verdades profundas e oportunas.